Você disse que alguma transformação se operou em todos os seus ouvintes. Provavelmente terão de esperar pelas manifestações dessa transformação. Como então você as chama de imediata? Resposta: por certo, enquanto buscamos transformação, não há transformação. Enquanto pensamos em termos de ontem, hoje e amanhã, não pode, evidentemente, haver uma transformação, porque a mente ainda está presa na rede do tempo. Se eu quero me transformar imediatamente, agora, se tal é minha intenção, isso é então impossível, porque estou pensando em termos de tempo, de hoje e de amanhã. Enquanto estamos pensando em termos de tempo, de presente e de futuro, não pode haver transformação, porque em tal caso a transformação é uma mera modificação, é uma continuidade. Mas no mesmo instante em que o pensamento se vê libertado do tempo, se dá uma transformação independente do tempo, o que não constitui uma contradição. Enquanto se pensa num problema, o problema continua. O pensamento, que é o resultado do passado, cria o problema. E o que é resultado do passado não pode resolver problemas. Você pode considerá-los, examiná-los, pode analisá-los, mas não pode resolvê-los. O problema, qualquer problema, seja um problema matemático, um problema da vida de relação ou um problema de ideação, só é resolvido quando o processo de pensamento termina. Quando a mente, que é pensamento, que é o resultado de muitos dias passados, cessa. O que é resultado do passado não pode realizar transformação alguma. E quando faz, ou haverá uma modificação, que é uma continuidade de uma forma diferente, ou o problema se tornará muito mais complexo. Entretanto, se houver um percebimento passivo do problema, uma observação do mesmo sem condenação nem justificação, verá então que há uma transformação imediata, uma imediata cessação do problema. Afinal de contas, quando falamos de transformação, o que entendemos? A cessação de um problema, sem dúvida. E por que deseja um homem se transformar? Porque é infeliz? Porque vive em conflito? Porque tem ansiedades diárias? E só é possível a transformação, a solução do problema, quando a mente, o pensante, que é o criador do problema, compreende a si mesmo. Quando termina o processo de pensamento relativo ao problema. Você sempre faz isso quando tem um problema grave. Você pensa a respeito dele. Você se preocupa com ele. E o pensamento é incapaz de ir mais adiante. Então você abandona o problema. E aí, nessa tranquilidade, o problema é compreendido e resolvido. E nesse momento há uma transformação imediata. Senhor, se prestar atenção, verá que esse é o processo pelo qual passamos todos os dias. Um lavrador cultiva o campo na primavera, depois semeia, depois colhe e deixa o campo em repouso durante o inverno. Se prestar atenção, verá que a mente também é cultivada. Ela semeia e colhe, mas, por desventura, nunca permite um repouso a si mesma. E é nesse repouso que se dá a renovação, tal como no campo. Assim como no inverno, pela ação das chuvas, das tempestades, do sol, o campo se rejuvenesce, assim também a mente se recria e renova a cada problema que se dissolve. Isso é, se aramos, se penetramos profundamente, completamente em cada problema,
ocasionamos a morte do problema e há, portanto, uma renovação. Experimente e verá a extraordinária rapidez e facilidade com que todo problema se resolve, quando percebido com a maior clareza e exatidão. Mas para se perceber um problema com clareza, sem desfiguração, precisamos lhe aplicar toda a atenção. E é aí que está a dificuldade. Nossas mentes estão sempre distraídas, sempre a fugir, porque o percebimento claro do problema significa uma geradora de mais perturbações. E por essa razão a mente sempre se esquiva a olhar de frente o problema, e com isso o faz crescer. Mas quando a coisa é percebida com clareza, sem desfiguração, se pode ver que o problema contém em si mesmo a solução. Assim, enquanto pensamos em termos de transformação, não pode haver transformação, nem agora e nem no futuro. A transformação se realiza imediatamente quando cada problema é compreendido ao surgir, e a instantaneidade da transformação depende da sua compreensão do problema. Vemos então que o problema dá a sua solução e, portanto, há liberdade. E nesse momento de liberdade, há renovação, há a transformação. A mente se renovou e está, portanto, livre para atacar o próximo problema que surgir. Senhor, não é preciso haver uma sucessão de problemas. A vida é estímulo e reação. O desafio é sempre novo, e se a reação está sempre condicionada pelo velho, os problemas continuam a surgir. Mas se a reação for tão nova como o estímulo, há então uma renovação constante e uma constante transformação. E a reação só é nova quando o pensamento, que é um produto da memória psicológica, não da fatual, é compreendido e não armazenado. A reação é então nova como o desafio e, portanto, a vida é um movimento constante, um existir sem esforço e sumamente venturoso. E não essa luta constante por vir a ser, por nos transformarmos em alguma coisa. Somos gratos por sua participação nessa palestra inspiradora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em um dos 2 vídeos que estão sendo sugeridos na tela. Desafie-se a expandir a sua compreensão e compartilhe as suas percepções nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas. Até breve!